Ô Mauro, só para continuar esse debate aqui, já eu vou jogar também pro Bruno, pro Piperno. Eu acho que o Flamengo ontem criou chances bem mais claras que contra o Peñarol, tá? Minha opinião, por isso que eu gostei. E aí o outro debate é que eu sei que eu posso te irritar um pouco, mas aí eu sei que eu te irrito sempre. E a questão é a seguinte, eu concordo com você muito quando se critica o Gabigol, e eu mesmo comecei a criticar muito, porque o Gabigol não jogava nada há 2 anos. Ontem, diferente de você, eu já achei que ele jogou um pouquinho melhor. Eu achei que ele se movimentou melhor, eu achei que o gol de letra, realmente, esse você falou, ia ser um golaço. E eu não achei que ele estava em impedimento, tá? Nisso eu discordo. Eu vendo o ângulo que a gente teve aqui ontem no Canelada, traçando as linhas, eu não achei impedimento. O lance, vai ter até o debate aqui, vai ser a polêmica já aqui, esse debate, se estava ou não impedimento. Mas tirando a atuação de ontem, que eu achei que foi melhor do que a média dele nas últimas, tirando isso, eu sei que o Gabigol, ele nem deve pensar que ele pode ser titular do Pedro, que como você falou, não tem como, não tinha uma época que eu defendia isso, eu falei, não dá. Eu cheguei a falar que os dois, numa má fase lá no estadual, eu arriscaria mais o Gabigol. Falei que errei, porque o Pedro teve a melhor temporada da carreira dele. Aí tem também o Cebolinha, só que os dois estão machucados. Nessa situação, eu entendo o Felipe Luiz, ao contrário de você, e por isso que eu te passo a pergunta, porque o Felipe Luiz tem o Carlinhos, que é muito pior que o Gabigol, e tem o Gonçalo Plata, que eu achei que desde que chegou, só jogou mal e perdeu uma chance claríssima também contra o Peñarol. Então, diante do Gonçalo Plata e do Carlinhos, eu entendo quando você fala brodagem. E claro que tem. Porque aí é aquilo, qualquer um quando chega num trabalho, você fala, aquele cara ali é da minha confiança. Aquele cara ali eu vou tentar retomar. Eu acho que ele pensou, se tem um momento que eu posso retomar o Gabigol, é agora. Eu não tenho o Pedro, ou seja, não vai ter pressão porque o titular absoluto está fora. Eu não tenho o Cebolinha, que hoje é muito mais jogador que o Gabigol. Eu não tenho o Luiz Araújo, que hoje é muito mais jogador que o Gabigol. Então, se for para retomar alguma coisa, eu vou tirar o Carlinhos e o Gonçalo Plata, que são 2 caras que estão muito abaixo do Gabigol. Então, por isso, eu entendi o Felipe Luiz colocar o Gabigol. Cara, é a minha tentativa. Vamos ver se eu vou conseguir dar ânimo e futebol pro Gabigol de novo. Porque não tem quem colocar. E eu acho que ali foi mais aquilo. É o cara da minha confiança. Vamos botar e vamos ver o que vai render. E eu achei o Gabigol melhor nesse jogo. Eu não achei que foi uma partidaça do Gabigol, mas eu não achei que ele foi um a menos como ele foi em todos os jogos aí dos últimos meses pelo Flamengo, Mauro. Eu achei mais uma partida fraca dele, com exceção daquela jogada. 3 vezes impedimento. Esse impedimento do gol, até eu mandei pro Guilherme aí o outro ângulo. Para mim, na hora eu vi que foi impedimento. Na hora eu falei, impedido, vai anular. Porque ele estava à frente, ele está à frente. Só que os caras do VAR usaram um ângulo que não é o mais adequado. Tem um outro ângulo que mostra que ele está com o corpo à frente. Para mim estava impedido, e esse tipo de impedimento é culpa do atacante sempre. Que eu falo, cara, tem que assistir vídeo do Romário. O Romário ficava no limite e não ficava impedido. Como não tinha VAR, muitas vezes anulavam um ataque, um gol do Romário, porque parecia que ele estava impedido, porque ele era muito rápido, e ele sabia fazer isso como ninguém. Tá? Ele está impedido, o corpo dele está à frente, olha lá. Ele está à frente. Esse é o momento exato do chute do Alexandre, e ele está com o corpo à frente. Se ele presta um pouco de atenção, ele fica um pouquinho para cá, não estaria impedido, sairia na cara do gol. E teria rapidez ali para fazer o gol, que a bola passa, né? Passa e se oferece para ele. Para mim está impedido. O pênalti eu acho que dá para discutir. Agora, Mauro, mas tem um outro ângulo, hein? Eu acho que se a gente mostrar esse ângulo, tem que mostrar o outro, Guilherme. Para aí a gente fazer o debate, porque tem o outro ângulo também do impedimento, que foi o que a gente colocou no programa de ontem, que ali me parecia nada impedido. E aí, realmente, qual câmera que está melhor posicionada? A gente está voltando para a rádio em 20 segundos, e aí eu vou devolver para o Mauro. Peço para o Guilherme colocar os dois. Vamos botar uma câmera e a outra. Porque de um ângulo, realmente, nesse ângulo aí, eu estou vendo impedimento total. Agora, qual câmera que tem que ser levada em conta? A gente está voltando aí para a Rádio Jovem Pan. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. O Mauro pediu essa imagem aberta, né? Do impedimento, que ele achou impedimento do Gabigol. Eu não tinha achado pela outra câmera,
que eu até falei ontem, eu falei, para mim isso não tá impedimento. Vamos, olha aí, nessa câmera, Mauro, parece que não tá. Você tá conseguindo acompanhar o programa, Mauro, que você tá aí à distância? Claro, tô vendo. Essa câmera que eles utilizaram ontem, gera essa dúvida, de fato. Mas acho que a outra câmera é a que mostra melhor ali, que ele está à frente, ele está com o corpo projetado. Essa perspectiva não ajuda. Mas é o VAR brasileiro, né? É uma porcaria, eles fazem tudo errado. Mas para mim estava impedido. É muito claro o impedimento. Eu não tenho a menor dúvida de que ele estava impedido. E acho que esse impedimento é falta de atenção do atacante. É mais uma coisa que os técnicos têm que trabalhar com os seus jogadores. Cara, fica no limite ali, mas não fica impedido. Olha para o último homem da linha de zagueiros, fica muito atento. O camarada vai cruzar uma bola, vai chutar uma bola, você pode pegar uma sobra, presta atenção, fica no limite. E você reage mais rápido. E o posicionamento dele é favorável à relação do zagueiro, porque ele se projeta em direção ao ataque e o zagueiro tem que fazer o contrário para interceptar o cruzamento. Então, isso aí, para mim, é erro do atacante, não só do Gabriel. Vários cometem esse erro. Ele ontem ficou 3 vezes impedido, gente. E teve uma finalização que valeu, que foi aquela de letra, muito bonita. Seria um golaço. Mas é muito pouco. 15 ações com a bola. 8 no primeiro tempo, 7 no segundo. Você participa muito pouco do jogo. Agora, tem uma boa vontade muito grande, que as pessoas querem ver que ele volte a jogar, que ele volte a jogar bem, mas, infelizmente, ontem, para mim, foi mais uma atuação pálida. Admito que ele não tem muitas opções, teria que improvisar um outro jogador, o Bruno Henrique centroavante não é o caso, mas acho que seria melhor jogar com 2 caras abertos e o Arrascaeta atuando como falso 9. Acho que teria sido mais interessante. Um time mais agudo, talvez o Plata de um lado, e onde o Tite não o escalava, não sei porquê também, o Plata é ponta direita, o Tite colocou no meio, colocou na ponta esquerda, colocou um monte de lugar, menos a posição dele. Pouquíssimo tempo ele atuou na direita. Eu acho que seria melhor ter o Plata com o Bruno pela esquerda e o Arrascaeta como falso 9, que até ele exige menos dele fisicamente, jogando nessa função, como um atacante mesmo, para receber a bola ali entre as linhas, trabalhar naquela função e aparecer na área, como no gol que ele marcou contra o Bahia, como se fosse um centroavante, uma jogada do Bruno Henrique. Ali ele acertou bem, inclusive. Acho até que ficou muito preso o Bruno, pode sair um pouco como na jogada da cabeçada no segundo tempo, aparecer na área. Mas o Bruno em cima do Fagner foi um acerto do Felipe Luiz. O Fagner ontem sofreu no primeiro tempo. Aliás, se não fosse um jogador, talvez... muito importante na história recente do Corinthians, o Ramon talvez tirasse ele com 15, 20 minutos, porque foi um passeio ali. O Fagner foi atropelado pelo Bruno Henrique, que fez, acho que um jogo até bem razoável dentro daquilo que ele tem oferecido nos últimos jogos. Bom, tem essa situação aí, Flávio, e aí eu te pergunto, né? A gente estava olhando ontem esse lance do impedimento, o Mauro achou impedimento. Eu, pela câmera ali, que está do outro ângulo, eu não achei impedimento. Aí a gente fica a pergunta, qual câmera que a gente tem que levar em conta? Porque a câmera que foi levada em conta foi aquela que parecia que estava em posição legal, porque é onde eles traçaram, né? A linha vermelha. Só que eu concordo com o Mauro, não dá para você cravar de jeito nenhum, porque a edição do VAR é péssima, a câmera é péssima. O que a gente tem que levar em conta, Flávio? E você, marcaria ou não impedimento? No programa, por enquanto, está 1-1. Eu não marcaria, o Mauro marcaria. Você levaria em consideração qual câmera e qual que tem que ser levada pelo VAR e se dá para concretizar ali uma opinião? Uma coisa assim que a gente precisa enaltecer é a homenagem que o VAR faz para as pernas do Garrincha, né? Toda vez que eles traçam as linhas, eles fazem umas linhas que lembram muito as pernas do Garrincha. Então, é muito bonito, né? Uma lembrança do Garrincha, que era o deus das pernas tortas. Então, as linhas do VAR, elas são assim, ó. Tem uma... homenagem para o Garrincha, eu imagino que vocês... Então, tem umas linhazinhas pontilhadas, é um negócio que você não entende nada. Minha visão. Quando eu vi o lance pela TV, aqui durante a transmissão, até antes de ir pro VAR, eu falo, olha, para mim a posição é irregular. Para mim era irregular. Quando apareceu essa imagem que você acabou de mostrar novamente aí, por essa imagem, é claro que ele está numa condição normal. Então eu não sei o que eles usaram como critério. Eu imagino que eles tenham mais de uma imagem. Agora, se eles liberaram essa imagem, se eles usaram essa imagem como referência, por essa imagem a condição do Gabigol é normal. É meio difícil, você está dizendo tal que não está. A olho nu, para mim, impedido. Essa imagem, a imagem, ela mostra que ele está em condição normal. Sei lá que raio que eles fizeram para chegar por essa imagem, eles chegarem à conclusão que ele estava em impedimento, aí não tem o menor sentido. Porque foi a imagem que eles traçaram a linha. É uma loucura. Não é conclusivo. Eu não marcaria, o Flávio também aí pelo jeito não, o Mauro César marcaria, mas é muita loucura. E outra, né, Flávio? Porque o Flamengo, para mim, jogou muito bem até os 20 minutos. Agora, o Corinthians também mostrou uma coragem, né?
O Corinthians, no final do jogo, criou. O Mauro César contou aí 3 chances de gol claras do Corinthians. Uma eu achei que estava impedimento, tá? Uma eu acho que se fosse pro VAR... Como é que é o nome do jogador, Mauro, que ficou enrolando a bola, que não finalizou, Hernandes. O atacante do Corinthians? O Hernandes. O Hernandes, do espanhol. Isso, o Hernandes. Ali ele deu muito mole, mas eu lá, acho viu, que se Pilhado? fosse pro VAR ia estar em impedimento. Viu, Pilhado? Mas... Ele era toureiro na Espanha, ele não era jogador de futebol. Aí ele foi para Portugal, jogava na segunda divisão, e aí fez gol na segunda divisão no Chaves. E não é o isso, não era bom, né? E aí ele veio para cá, conseguiram vender para cá, como já uma vez trouxeram um cara para lutar com o Maguila, que era jogador de basquete. Você tá falando sério? Isso é verdade? O quê? Que ele era toureiro? Pelo que ele joga de bola, eu acho que ele era toureiro. Jogador ele não parece ser, não. Ele tem mais jeito de... Não, mas é verdade, ele tem mais jeito de toureiro. Inclusive, nesse lance aí, ele demonstrou que ele é bom para se esquivar e tal, né? Só que não tinha touro, aí ele recuou a bola pro goleiro. Mas, enfim, assim, ó, eu acho que o problema que vocês falaram aí, com explicações bem legais e tal, eu queria só acrescentar um detalhe que continua existindo ontem, de novo, no Flamengo. O Flamengo cai muito de produção. E às vezes ele cai de produção até no próprio jogo. No primeiro tempo de ontem, ele massacrou até 30, 35, terminou o primeiro tempo já demonstrando muito cansaço. E no segundo tempo, à medida que o tempo foi passando, o time foi caindo de produção. Isso é uma coisa que o Flamengo tem demonstrado, não é agora, tá extenuado pelo final do ano, mas o problema é que isso está acontecendo desde sempre. Eu sempre falava, o time do Flamengo é muito lento, o time do Tite não tem força, não tem pegada. Ele dava demonstração clara de um time cansado, de um time sem uma condição legal. E esse problema ontem de novo aconteceu. E aí você fica exposto. Se você não matar o jogo, você faz 3-4-0, que não é muito normal de fazer, ok. Mas se fica pendurado num 1-0, o Mauro tem razão. O Corinthians poderia ter empatado o jogo, sim. Se a bola cair no pé de um cara, de um jogador mesmo de futebol, ele faz o gol. No caso desse espanhol aí, ele faz o gol. E aí como é que fica? Né? Teve algumas defesas importantes, teve bola na trave, porque o Flamengo caiu de produção. Isso é uma coisa que tem que ser vista e mais, né? Se o Felipe Luiz quer marcar lá na frente, o que é legal, que eu gosto bastante, é óbvio que ele precisa dar um condicionamento melhor pro time. Não dá para você fazer essa marcação alta e não ter um condicionamento condizente para fazer isso. Não, e tiveram as 2 chances mais claras de gol do Corinthians, que foram do Romero, né? Uma na trave e a outra que o Léo Pereira salvou na linha do gol. Aí a pergunta que eu te faço, Mauro, porque a gente vai falar já também da polêmica do pênalti, que o Flamengo pediu um pênalti aí, um toque de mão, muito parecido com o toque do Bastos do Botafogo no jogo contra o São Paulo, né? Muito parecido, e foi marcado lá, não foi marcado no jogo de ontem. Agora, Mauro, você acha que dá para elogiar alguma coisa nessa ousadia do Ramon Dias no fim do jogo? Porque no começo foi um massacre. O Flamengo poderia ter decidido o jogo. Só que nos 30 minutos finais, eu falei aqui, bola na trave do Romero, bola que o Léo Pereira salvou na linha do gol, bola na trave do Mateuzinho, aquela chance do Hernandes, que ele ficou enrolando e demorou para finalizar, que eu acho que estaria em impedimento, mas dá para elogiar essa coragem, ousadia do Corinthians de atacar no Maracanã depois de ter sido massacrado no primeiro tempo e no começo do segundo? Eu não vi nada para elogiar. O trabalho do Ramon Dias é um trabalho bem meia-boca, e ontem ele foi muito mal, né? A montagem da equipe com aqueles 2 meias, o Garro e o Coronado. Os 2 rapazes ali para marcar, com uma distância enorme entre eles. O Flamengo jogou totalmente à vontade, Arrascaeta solto. O Corinthians muito mal. Muito mal. Custou entender o que aconteceu pelo lado do Fagner ali, que estava sofrendo muito com as subidas do Alexandre, fora ali saiu o gol e boas jogadas, né? Olha, daquele lado no primeiro tempo, foi o gol e a jogada da letra do Gabriel, né? E no segundo tempo também o gol impedido nasce por ali. Então o Ramon Dias custou entender o que estava acontecendo, escalou muito mal a equipe, na minha opinião. Um time pouco competitivo, frágil, que só agrediu o Flamengo no segundo tempo. Quando o Flamengo começa a ceder muitos espaços, ele faz algumas mudanças e melhora. Agora, de certa forma, ele tentou corrigir um pouco dos erros cometidos no primeiro tempo. E acho que é muito preocupante do ponto de vista do Flamengo ter concedido a esse time do Corinthians tantas oportunidades. É um time frágil, o time do primeiro tempo frágil. E ainda poupou alguns jogadores. Normalmente jogaria o Roberto, não jogaria o Hernandes, por exemplo. Talvez o Yuri fizesse o gol naquela oportunidade, não sei. Mas o fato é que eu não gostei do Corinthians também, não. Não gostei do Corinthians, aliás, é a segunda derrota seguida. E os caras estavam comemorando no final, agora comemora a derrota, né? Quem te viu, quem te vê.
Não, tem isso também, né, Mauro? Porque tem muita gente dizendo que o Flamengo perdeu a vaga ontem. Eu tô vendo muita gente aí falando, ontem perdeu a vaga, agora o Corinthians em casa. Eu não vi assim, eu acho que o Flamengo conseguiu a vantagem que poderia ter sido maior, mas também não vejo o Flamengo com a postura de ontem. Fico muito mais confiante do que o Flamengo com a postura anterior. E realmente, quando você diz de agenda positiva, tem muita gente dizendo, agora Corinthians com o time titular, agora o Corinthians vai passar no jogo de volta. Mauro. Oi. Isso aí, cara, um fala o que quer, né? Até lá é outro jogo, tá muito longe, muita coisa vai acontecer. Eu acho que o Flamengo perdeu a chance ontem de encaminhar a classificação, isso é óbvio. Agora, essa coisa, depende, né? O último jogo que o Corinthians ganhou do Flamengo lá foi um dos piores jogos da era Tite. Um dos jogos mais constrangedores sob o comando do Tite. Atuação péssima. E o Corinthians fazendo caicai, esvaziando bola, um negócio patético. Patético. O Corinthians tem mais empates em casa do que derrotas no Campeonato Brasileiro, do que vitórias no Campeonato Brasileiro jogando em casa. Ou seja, recentemente do mata-mata passou pelo Bragantino, perdendo e ganhando nos pênaltis. Então não sei de onde sai essa certeza. Eu acho que os dois times deixam muito a desejar. O Flamengo tem muito que melhorar e o Corinthians também. Não por acaso, perdeu mais um jogo, a segunda derrota seguida e está na zona do rebaixamento. A agenda positiva não vai colar aqui, cara. Agora, teve muito essa situação, né? Da reclamação, do jogo de volta, mudança de data. Ou seja, vai ter muito tempo aí pela frente, Flávio. Pode ser positivo para o Corinthians esse tempo pela frente? Por que eu digo isso? Porque o Corinthians ele tem que fugir da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Será que até o dia 20, quando vai ser o jogo, o Corinthians já vai ter conseguido melhorar um pouco a sua campanha no Brasileiro? Por que eu digo isso? Porque se o Corinthians continuar na zona do rebaixamento, a minha pergunta é, a gente está vendo um clima de super rivalidade para esse jogo. A gente está vendo o Corinthians revoltado que mudou data. A gente está vendo o Corinthians dizendo vamos voltar para reverter no jogo de volta. O filho do Ramon Dias, o Emiliano Dias, falou na coletiva de ontem, podemos muito bem reverter, porque a gente ganhou do Flamengo agora há pouco, em casa pelo Campeonato Brasileiro. Só que o Corinthians também tem a preocupação com a zona do rebaixamento. Isso pode atrapalhar o Corinthians no Brasileiro, Flávio, ou não? Ou você acha que até o dia 20 pode ser que o Corinthians, com os reforços, com a melhora no rendimento em alguns dos últimos jogos, já pode estar até fora da zona? E pode estar rebaixado também, né? O time do Corinthians é muito ruim, pilhado. O time do Corinthians é ruim. Com reforço, sem reforço, o time do Corinthians é ruim pra danar. O time do Corinthians é um time de segunda divisão. Ele tem. Então, eu já falei, aqui no Campeonato Brasileiro, os caras falam do nível do Campeonato Brasileiro, tem 10 times com nível de segunda divisão. O Corinthians é um deles. 6 vão sobrar, infelizmente, e 4 vão cair. Se fosse nota de corte, igual em vestibular, caiu 10, 11, 12, por aí, e o Corinthians seguramente seria um deles. Ele pode escapar, mas eu acho assim, o Corinthians vai lutar até o fim para tentar escapar. Pode ser que escape, pode ser que não escape. Eu não tenho nenhum tipo de assim, o Corinthians vai melhorar. Os reforços tá, o Depay tá gordo, ele continua gordo, né? Não sei o que vai acontecer dali pra frente. Ontem, como disse o Mauro, foi uma atuação do Corinthians patética. O Ramon Dias fez uma escalação que, um negócio assim, ele praticamente entregou o meio campo pro time do Flamengo. Um negócio absolutamente patético. Eu não vejo nada. O Corinthians tem conseguido alguns resultados e tal. É surpreendente que ele chegue nessa fase da Copa do Brasil, pelo time que tem, mas a realidade do Corinthians é mais brigar pela segunda divisão. Duvido que no dia 20 ele esteja livre do rebaixamento. Ele pode estar mais afundado. Então, essa preocupação ele vai ter. Agora, qual a opção que ele vai fazer? Ele vai, apesar dos riscos claros de rebaixamento, ele vai arriscar tudo nesse jogo? Ou ele vai tomar um certo cuidado e ver que a prioridade do time é não cair? Porque, realmente, o Corinthians, se você olhar, a maior parte do tempo ele teve entre os 4 últimos. Ele não demonstra nada, ele continua lá. Hoje o Criciúma joga. Se o Criciúma ganhar, ele vai abrir 5 ou 6 do time do Corinthians. Então, velho, o Fluminense joga também. Se o Fluminense ganhar hoje também de novo, os times vão escapando, vão subindo e o Corinthians vai ficando lá atrás. Então acho que o nível do Corinthians não permite achar que ele estará numa situação confortável no dia 20. Pelo contrário, talvez esteja até numa situação mais incômoda.
Bom, vamos lá. Eu vou discordar um pouco de você e eu tenho certeza que o Mauro concorda com você. Então eu vou trazer o debate. Mas vocês não acham que o Corinthians melhorou um pouco? Eu não digo desse último jogo, não. Eu não digo desse último jogo contra o Flamengo, que eu também achei um massacre. Mas eu digo, dos últimos jogos, vai, Flamengo e Itaquera. Juventude em Itaquera, quando virou na Copa do Brasil. Os 2 jogos contra o Fortaleza, que, cara, foram 2 jogos muito bons. E o segundo tempo contra o Botafogo. Também teve contra o São Paulo, que aí não dá nem para tomar como parâmetro, porque teve 2 jogadores a menos. Foi uma situação bizarra que o Fagner conseguiu dar um pênalti e ser expulso no mesmo lance para o São Paulo. Vocês não acham que dá um pouquinho mais de esperança para o torcedor corintiano, não? Porque eu, por exemplo, eu considerava o Corinthians praticamente rebaixado. Depois dessa melhora que deu e da chegada dos reforços, o Carrilho, que até tá melhor do que o Depay por enquanto, o Depay, vocês não acham que dá para o torcedor ficar um pouco mais esperançoso, não? Que eu acho, depois dessas últimas atuações que eu falei. Mauro. Não, contratou muitos jogadores, então tem a obrigação de jogar um pouco mais, né, de melhorar seu rendimento. Vai jogar agora em casa contra o Internacional, que tem 5 vitórias e um empate nos 6 últimos jogos, e está brigando fortemente aí para chegar na Libertadores. Jogo bem difícil esse contra o Inter, né? Inter que ganhou de São Paulo recentemente, São Paulo reserva, é verdade, mas ganhou no Morumbi, né? E depois pegou o Atlético Paranaense. Esse está em crise, com um técnico novo, né, perdeu o domingo pro Flamengo, foi eliminado uma goleada para o Racing na Copa Sul-Americana, também vai ser em Itaquera. E é um time que tem que pontuar porque está se aproximando também do rebaixamento. É quase uma briga direta, né? Será se o Atlético até lá continuar nessa situação. Esses 2 jogos são muito importantes. Se o Corinthians não conseguir pontuar ou fizer poucos pontos, tipo 2 empates nesses 2 jogos, ele corre o risco de continuar enterrado na zona do rebaixamento quando chegar o jogo contra o Flamengo. Então, isso que o Flávio falou é muito relevante. A situação pode, a não ser que ele vença os 2. A situação poderá ser ainda muito preocupante quando chegar o dia do jogo de volta. Esse é um ponto muito claro. E acho que esse desempenho do time que consegue chegar à semifinal da Copa do Brasil, ainda também na Sul-Americana, gera uma ilusão com relação à realidade do time no brasileiro, que ainda é muito preocupante.